Graças a Deus, eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. E quero levar até você a palavra que está em Marcos capítulo 8, e quero ler do versículo 22 a 25. E diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E, levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois eu vejo como árvores que andam. E depois tomou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Eu quero comentar esse milagre tão maravilhoso e instrutivo também que Jesus realizou. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like. Se inscreva no canal, que isso é muito importante. Meus irmãos, a obra de Deus é poderosa. Jesus tinha e tem todo o poder. E esse milagre na cidade de Betsaida é um pouco diferente. Eu quero ver se você raciocina comigo na palavra que eu li. Ele chegou à cidade, chegou a Betsaida. E quando chegou, trouxeram a ele um cego e rogaram-lhe que lhe curasse. Então, os moradores ali de Betsaida trouxeram um cego para Jesus, pedindo que curasse. Agora vamos notar o que é que Jesus fez. Jesus tomou o cego pela mão, então segurou o cego pela mão, e com o cego seguro pela mão de Jesus, ele saiu fora da aldeia, não ficou na aldeia, ele foi para fora da aldeia. E lá fora da aldeia, Jesus fez uma coisa um pouco diferente. Diz que, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. Então, ele fez 3 coisas. Uma, cuspiu nos olhos do cego. Outro, impôs as mãos. E depois perguntou se ele via alguma coisa. O que é que o cego disse? Olha, levantou os olhos, e eu vejo os homens, pois vejo como árvores que andam. Jesus tinha curado? Tinha, mas não estava uma cura completa. E aí a palavra diz que depois pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Então Jesus fez uma cura por prestação, meus irmãos. Ele tornou a colocar a mão nos olhos do cego, e, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via longe e distintamente a todos. Meu irmão, meus irmãos, o mistério da cura é uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa. Por que Jesus não curou logo este cego na aldeia em Betsaida? Não sabemos. E ele caminhou um tempo com o cego. Não sabemos se foi 10 minutos caminhando, não sabemos, ele saiu fora do movimento. Então, levou aquele cego pela mão. Estava conduzindo um cego. Isso é coisa poderosa mesmo. E chegou lá, o que é que ele fez? Em vez de ele colocar as mãos diretas sobre o cego, estás curado, como falou, fez outra vez, ele cuspiu nos olhos do cego. Meus irmãos, esse cego estava passando também uma tribulação, né? Cuspiu nos olhos do cego. E depois de cuspir, ele impôs-lhe as mãos. E depois fez a pergunta para o cego: estás vendo alguém? E ele disse: olha, eu estou vendo. O cego não via nada, mas agora já estava vendo. Mas eu vejo um homem semelhante a árvores que estão andando. E aí Jesus, diz a palavra, tomou a pôr as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Meus irmãos,
Jesus tinha todo o poder e tem todo o poder. Por que ele não curou da primeira vez o cego? De uma vez, não sabemos. Por que ele ainda caminhou com o cego para fora da cidade? Não sabemos. E por que fora da cidade ele não curou direto ou impondo as mãos, mas foi cuspir nos olhos do cego? E por que ele curou o cego? A prestação? Primeira vez, ele estava vendo, mas não estava vendo muito bem. O homem parecia a árvore que estava andando. E Jesus colocou as mãos novamente e ele ficou restabelecido. Meus irmãos, a cura divina é uma obra poderosa que Deus faz. Quantas vezes nós vemos uma campanha de oração para nós, São Pentecostal, em cura divina, e Jesus cura alguns na hora, e depois alguns é curado, e vai aparecer o sinal da cura depois. Eu quero trazer brevemente um comentário. O rei chamado Ezequias estava doente, e Isaías, o profeta, foi mandado por Deus para Ezequias para dar uma mensagem e dizer para Ezequias: teu tempo terminou, coloca a tua casa em ordem, porque tu vai morrer, não vai levantar desta cama nesta enfermidade. Tá bom. Ele deu a mensagem e deu as costas para sair do palácio. E o rei Ezequias não se conformou muito bem, meus irmãos. Ele recebeu a mensagem direta de Deus: olha, tu vai morrer, prepara tudo e te prepara para a morte. E diz a palavra que ele virou para a parede e chorou muito, muito. E nesse período, Isaías estava saindo do palácio, e deu as ordens, o palácio vai ser grande, está caminhando, está saindo, e antes de sair fora, o Senhor disse para Isaías: volta e dê a mensagem agora para Ezequias. O Senhor ouviu a tua oração, tu vai ter mais 15 anos. Meus irmãos, pediu mais 15 anos. E até pediu um sinal, né? E Deus deu. Mas na mensagem ainda, Isaías disse para ele, tu faz uma pasta de figos e coloca sobre ti. Devia ter alguma enfermidade, ou ferido em combate, que tinha tido problema com o rei da Síria, ou uma úlcera que tinha estourado, sei lá. Mas foi dito, faz uma pasta de figo. A pasta de figo era um emplasto que é remédio. Quem curou? Foi Deus. Mas ele usou o remédio. Meus irmãos, quantas vezes Deus promete para nós curar, e nós vamos no médico, porque Deus deu os médicos para isso, e ele receita remédio e nós somos curados. Não é coisa gloriosa? E alguém depois, não, eu fui curado porque o médico deu remédio. E Ezequiel pode dizer, não, eu fui curado porque eu fiz o emplasto. Não, Jesus curou, Deus curou ele, mas aquele remédio era um complemento, talvez para fortalecer a fé de Ezequias o rei. Meus irmãos, e aí como é que ele fez com o cego? Pegou pela mão, caminhou fora da aldeia. Olha, eu não me lembro a outra passagem que Jesus pegou alguém pela mão e saiu caminhando fora da cidade. Ele saiu fora da cidade com aquele cego. Foi guia do cego. E depois lá fora, parou, cuspiu no cego. E depois botou as mãos sobre ele ainda, e o cego continuou, passou a ver, mas estava vendo não perfeitamente, e Jesus fez a obra de novo, e ele foi curado. Meus irmãos, a obra de Deus é feita de uma maneira como Deus quer. Não sabemos por que ele usou com cego assim. Podia ter curado na hora, caminhou para fora da aldeia segurando o cego na mão, cuspiu nos olhos do cego, colocou as mãos nos olhos do cego e ele não foi completamente curado. Mas depois ele botou a mão e o cego é curado. O importante é que Jesus cura, meus irmãos. E essas coisas, conforme essa palavra, é para ensinamento para nós da cura divina.
Às vezes não é instantânea, às vezes entrou a mensagem da cura e ela depois vai te dando a cura. Quantas vezes Jesus disse para alguém, eu estou te dando saúde, e ele continua com o mesmo, mas entrou a saúde e progressivamente ele vai curando, vai sarando. Então, ele faz como quer. Meus irmãos, graças a Deus, porque nós temos Jesus, que nas horas difíceis nós chegamos para Ele, clamamos e pedimos misericórdia, e Ele atende, e Ele continua curando hoje. Jesus continua curando hoje. Jesus continua curando hoje. Que o Senhor te abençoe. Eu quero orar. Pai eterno, Deus de amor, eu te agradeço, porque a tua palavra é verdade, e tu, Senhor Jesus, aquele que continua curando. E eu peço agora para o teu servo, aqueles que estão me ouvindo, Senhor. Alguns podem estar enfermos, e tu tem poder para curar suas enfermidades. Pai eterno, eu peço, em nome de Jesus. Amém.